Fala, nação santista, tudo bem com vocês? Hoje tem jogo do Santos, jogo complicado fora de casa contra o Atlético Mineiro. O time do Santos vem com alguns desfalques importantes para o jogo, mas é importante vencer, né? O Santos deveria ter feito a lição de casa no meio de semana contra o Inter na Vila, não fez, empatou o jogo na Vila Belmiro e agora precisa recuperar essa pontuação que perdeu contra o Inter fora de casa. Lembrando que o Santos tem 2 jogos em sequência aí fora, contra o Atlético Mineiro e depois Juventude, precisa somar pontos para não ficar nessa metade da tabela, né? O Santos agora é 10º colocado com 13 pontos, uma derrota hoje coloca o Santos muito provavelmente na segunda parte da tabela, muito perto da zona de rebaixamento, inclusive pode ser ultrapassado por times que estão na zona de rebaixamento, e uma vitória deixa o time ali na 5ª ou 6ª posição, colado no G4, né? E é muito importante que o time consiga pelo menos somar pontos hoje, né? Se não conseguir a vitória, o empate já seria um bom resultado. O Atlético tem um bom time, vem de derrota para o Fluminense por 5-3, mas mesmo assim agora joga dentro de casa para tentar recuperar essa pontuação. E o Bustos já preparou esse time, né? Primeiro eu falar os desfalques aqui do Santos, que alguns deles são muito importantes. O Ângelo tá voltando de lesão, né? Primeiro eu falar aí dos que estavam machucados e vão para o jogo. O Ângelo ficou machucado muito tempo, acho que desde a partida contra o Banfield, se eu não me engano. Acho que faz mais de um mês que o Ângelo tá lesionado e agora tá voltando de lesão. Ele passou por um processo de recondicionamento físico ali, de reequilíbrio muscular, e agora tá de volta, vai ficar no banco de reservas, muito provavelmente deve entrar na segunda etapa para jogar alguns minutos. Ele tá voltando. E em relação aos desfalques, Léo Batistão teve uma lesão no último jogo contra o Inter, foi substituído no segundo tempo e teve lesão detectada nos exames, então deve ficar de fora ali algumas semanas, né? Tomara que não seja uma lesão grave, seja lesão de grau 1, porque ele pode voltar mais rápido, acho que cerca de 2 a 3 semanas, mas o Santos ainda não confirmou quanto tempo ele ficar de fora do time. E os 2 jogadores convocados para a seleção, né? Kaique e Marcos Leonardo, convocados para a seleção sub-20, desfalcaram o Santos já contra o Internacional, desfalcam nesse jogo também. Então, 3 desfalques importantes aí para o time do Santos. 2 são titulares, né? Acho que Léo Batistão e Marcos Leonardo, em circunstâncias normais, seriam titulares nesse jogo, e o Kaique mais para compor banco de reservas. Pelo menos a gente tem o Ângelo, que é uma peça fundamental para contra-ataque, para 1 contra 1, um jogador habilidoso, que vai para cima da marcação, então eu espero que ele volte bem aí e não se lesione mais durante essa temporada. É um jogador importante, fundamental para esse ano, para essa temporada do Santos. Com esses desfalques e esses jogadores retornando, o Bustos deve mandar a campo um time com João Paulo no gol, Madison na lateral direita, dupla de zaga Maicon e Eduardo Bauerman, Lucas Pires na lateral esquerda, muito provavelmente deve jogar com 3 volantes novamente, Rodrigo Fernandes, Zanocelo e Sandri. E na frente, Lucas Braga, muito provavelmente do lado esquerdo, Johan Júlio do lado direito e Angulo. Ou pode ser que o Júlio continue na sua posição, que é o lado esquerdo do campo, né? Quando ele joga, o Lucas Braga vai para a direita e o Angulo centralizado como centroavante da equipe. Eu não tiraria o Lucas Braga do lado esquerdo, fez uma partida muito boa enquanto esteve em campo contra o Internacional, justamente jogando pelo lado esquerdo, acho que ele rende bem mais, então eu colocaria o Júlio na direita, porque apesar de não viver uma boa fase, de não estar bem, é um jogador que faz recomposição defensiva, ali é importante para o esquema tático do Bustos, acho que é por isso que ele não sai do time. O Ângulo na frente não tem outro jogador para a posição, tem o Juan, né, que pode entrar ali na segunda etapa. Eu já entraria com o Juan logo no início do jogo, mas ele continua confiando, dando chances para ver se o Angulo consegue retomar a boa fase aí, porque foi mal, né, nas últimas partidas que jogou, o Angulo perdeu gols, foi mal e dá para perceber que a confiança não está em alta. E como eu disse, o meio campo muito provavelmente com 3 volantes, mas pode ser que ele se optar por um time mais ofensivo, ele tira o Sandri, né? Geralmente é o Sandri que é sacado da equipe titular e entra com o Ricardo Goulart. Isso se ele preferir um time mais ofensivo, que aí o Santos deixa de jogar num 4-3-3 e jogaria num 4-2-4, né? Que é geralmente a formação, o esquema que ele utiliza quando o Ricardo Goulart entra. Ricardo Goulart entra sempre como um segundo atacante encostado mais no centroavante e os 2 pontas abertos. Acho que o Bustos não vai escalar um time muito ofensivo contra o Atlético Mineiro, vai preferir povoar o meio campo, entrar com um time mais defensivo, e esses 3 jogadores sabem sair para o jogo, né? Tanto o Fernandes, Zanocelo e também o Sandri sabem armar a equipe do Santos. Acho que é assim que o Bustos vai entrar.
A princípio, se tomar um gol, se ir para o intervalo perdendo, deve mexer no time e colocar opções mais avançadas ali. E tem o Bruno Oliveira no banco, que entrou muito bem contra o Internacional. Acho que a gente tem que destacar isso, que é um jogador que deve entrar, deve receber mais minutos no segundo tempo, porque foi muito bem. Se o Bustos fosse mais ousado, poderia inclusive entrar com ele no time titular ali, um pouco mais avançado como meia da equipe, porque ele deu uma linda assistência para o Lucas Braga. Já não é o primeiro jogo que ele entra muito bem. Contra o Banfield na Vila, ele finalizou uma bola no travessão, então é um jogador para se observar ali para o segundo tempo. E é isso, vamos torcer para que o Santos consiga fazer um bom jogo, pare com essa má fase, né? Encerre de vez essa má fase jogando fora de casa, vença essa partida, muito importante aí para o planejamento do Santos no ano, porque senão os times da frente ali vão disparar, o Santos vai começar a ficar para trás. Já são 5 jogos sem vitórias no campeonato e para não entrar em crise, né? O time do Santos pelo menos empatar hoje aí contra o Atlético Mineiro, que vem, acho que com força máxima, não tem um desfalque muito importante no Atlético. Então, acho que o Santos vai priorizar um estilo mais de contra-ataque, se fechar mais, principalmente no primeiro tempo, e tentar explorar os contra-ataques. Não vejo um time do Santos se lançando, tentando vencer o jogo com posse de bola. Vejo o Atlético com posse de bola, tentando marcar o gol, e o Santos saindo com velocidade nos contra-ataques. Tomara que isso dê certo aí com jogadores de beirada mais rápidos, né? Vamos ver, né? E depois do jogo eu volto aqui para comentar com vocês como foi essa partida. Espero que com vitória do Santos e um salto aí na tabela de classificação. Beleza, galera? As informações são essas. Valeu, bom jogo a todos e até depois do jogo.